Ser um cristão é ser uma nova criatura. Ser um cristão é entender que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Embora do está no mundo, a nós como cristão nunca tem compromisso com interesses mundanos. Como cristão, a nós é cidadão e embaixadores do reino celestial, tanto para princípio ou norma e também para exemplo. Nós como cristão não devemos influenciar outras pessoas, não é que poder oferecer um estilo de vida melhor. Nós nunca estamos fazendo nada com extremismo, afetação ou superioridade. Para modo de nós como cristão, nós não temos Cristo no nosso coração e não espalhar amor de Cristo para outras pessoas. Quem é que é um cristão? Como é que um cristão deve viver? Que exemplo que um cristão deve dar? Devem deixar que a própria Bíblia responda. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se for a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Tem uma lenda ou um conto de uma história de um burro que comia peixe seco. E naquela época, de seca, dono de burro que tinha outra alternativa para salvar a vida daquele burro. Então, aquele homem resolveu colocar na olho de burro um óculos de vidro verde e a partir dali, aquele burro passou a comer palha para modo, através daquele óculos, tudo palha que ele olhava e era verde. Essa ilustração de história é só para não poder ter uma lição de vida espiritual que nós como cristão, que é burro, a partir do momento que nós não conhecemos orientação divina, através dessa palavra que é a Bíblia Sagrada, a nós não devemos viver nossa vida aqui na Terra com óculos de cristão. Ou seja, a nós não devemos viver com a ótica ou visão de Deus na nossa vida prática. Com óculos de Deus, que é conhecimento de verdade através da Bíblia, a nós pela fé, do devemos olhar e do devemos viver tudo que está na nossa volta com a ótica ou conhecimento segundo a luz da Bíblia ou orientação divina. A partir do momento que nós, como um cristão, devemos mudar nossa visão, tem que estar mudando nossos desejos e nossa vontade. Para ter um crescimento espiritual na nossa vida cristã, nós não devemos mudar nossas práticas e hábitos. Para ser um cristão firme e fiel, tem que fazer muitas práticas frequentes que contribuir para a manutenção e fortalecimento de nossa fé e também no nosso crescimento espiritual. A primeira prática ou hábitos que nós como cristãos devemos ter é estudar a Bíblia todo dia. Porque a própria Bíblia fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Práticas ou hábitos que como cristão deve ter, nós devemos ter sempre uma vida de oração. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 12, está falando: perseverai em oração, velando, ou seja, dedicando nela, ou seja, na oração, com ação de graças. Ser práticas ou hábitos que nós como cristãos devemos ter, nós devemos sempre frequentar cultos da igreja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hábitos ou práticas que nós devemos ter como cristão é pregação do Evangelho para outras pessoas que conhecem o Evangelho. É testemunhar para outras pessoas coisa que Cristo fazia para bom. Certa vez Jesus chegou numa zona e encontrou com um homem que estava endemoniado ou possessado. Depois, Jesus curou. Depois de cura, aquele homem creio viajava com Jesus na barca. Mas Jesus falou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera.
as 4 práticas ou hábitos de estuda a Bíblia todo dia, ter uma vida de oração, sempre frequenta cultos da igreja, prega evangelho de salvação para outras pessoas que conhecem, são fundamentais na vida espiritual de um cristão. Para modo de nós como cristão, a nós devemos examinar constantemente a Bíblia, não devemos buscar compreender como é que está funcionando na prática, graça e misericórdia de Deus, não é que tem leis também que devem ser obedecidos e princípios que devem ser seguidos. Também devemos lembrar que a oração também aproxima nossa mente humana com mente divina, e também oração está fortificando nosso pensamento, e também oração está tranquiliza nossa emoção. Apóstolo Paulo, ele está incentivando a presença de cristãos nas reuniões, na casa de oração ou reuniões de adoração, com o propósito para comunhão entre crentes ou membros, e também com a intenção de encorajar e animar uns aos outros na fé de Cristo. No tempo do apóstolo Paulo, cristãos viveram momentos difíceis de perseguição, e aquele apoio mútuo ou correspondente que esta tinha um com o outro evitava que sua fé ficava fraca. Também nós, como cristãos, nós devemos compartilhar continuamente com outras pessoas como é que Deus tem cuidado de nós, como é que Cristo tem ensinado nós, como é que Cristo tem protegido nós, aconselhado nós e principalmente amado nós, que morreu na cruz para poder salvar. Agora, uma vez que, como um cristão que está aceitar e está guardar 10 mandamentos, às vezes me está perguntando como é que mim deve guardar horas de sábado, por exemplo. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honras, e o honrares, não seguindo aos teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E, nesse caso, Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. No dia de sábado e durante horas de sábado, nós devemos adorar a Deus e servir nos próximos. Exemplo de Cristo está mostrando, ele está ensinando que sábado ele é um dia para o fazer nada, mas assim ele é um dia de adoração, de comunhão e serviço desinteressado para nós semelhantes. Limite ao tempo de sábado está começando desde pôr do sol de sexta-feira até pôr do sol de sábado. Durante esse período, todas nossas atividades materiais, comerciais, têm que estar paralisado e para dar lugar para atividades espirituais. Na sábado, nós devemos descansar, nós devemos refletir sobre planos de salvação, nós devemos ajudar o nosso próximo e nós nos devemos reunir com membros ou irmãos em Cristo na igreja. Agora, nós como cristãos, como é que nós devemos comportar com relação a outras pessoas em geral, por exemplo, que é cristão? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. De acordo com o que eu acabei de ler na Bíblia, a nós como cristãos, nós devemos papiar verdade para pessoas, nós devemos servir ou ajudar uns aos outros, nós devemos fazer bem ou caridade para outras pessoas e principalmente pessoas cristãs de nossa congregação. Uma comunidade cristã deve ser conhecido
para ser relacionamento saudável entre irmãos. Mentira, falsidade, inveja, cobiça e tudo outras características desagradáveis devem ser apagado no nosso meio de cristão. No livro de Filipenses, capítulo 12, versículo 3 a 4, está falando: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que princípios que a Bíblia está estabelecendo para roupa ou vestimentas femininas? O enfeite delas, ou seja, mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, que do mesmo modo as mulheres se ataviam, ou seja, embelezar ou decorar, em traje honesto, com pudor, ou seja, seriedade, pureza e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Uma mulher cristã, a ela deve vestir com modéstia e bom senso. Também, uma mulher que ela é cristã, ela que deve fazer de vestuário um ídolo, nem é que deve vestir para pôr uma atenção para essa pessoa. Segundo a orientação bíblica, principalmente uma mulher, ela deve evitar extravagância, exibição, sensualismo ou erotismo. Adorno ou enfeite exterior é padrão de mundo, é padrão de indústria, é padrão de moda, mas é que é padrão de Deus. Ornamentação ou decoração interior é que é padrão ou método para seguidores de Cristo. Agora, em relação ao casamento, qual é que é a atitude de um cristão? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, ou seja, desprezar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, sem mancha ou nódia. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Como é que um cristão deve honrar casamento? Amor de Deus, a ele está reprova adultério e também está reprova divórcio. Casamento é uma instituição antiga desde a criação do mundo. Deus cria casamento para que o amor entre homem e uma mulher pode ser desfrutado. Mas fidelidade ou lealdade é fundamental e necessário num casamento. E enquanto que infidelidade ou traição te quebra vínculo de confiança, e isso ela te causa grandes danos emocionais no casamento, na família, e também danos espirituais e também sociais. Apesar que no mundo, ou na ideia, na filosofia mundana, esta distorcer base e princípios de casamento, onde é que o homem está estabelecendo novos padrões, que casamento ele é uma coisa acima de moda ou uma coisa descartável. Mas um casamento baseado na Bíblia e na vontade de Deus é caminho para plena fidelidade. Agora, coisa que a Bíblia está falando sobre costumes e divertimentos de mundo, festas, bailes, paródias, por exemplo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Adultos, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A Bíblia está falando que nós nunca devemos amar o mundo e nem coisas que existem no mundo. Costumes, festas, diversões, paródias, que estão colocando assuntos espirituais em segundo plano, com tendência de afastar o ser humano de Deus, isso deve ser evitado. A Bíblia te apresenta critérios, métodos ou regras de como que nós devemos escolher qualquer tipo de divertimento, incluindo livros que nos está a ler, música que nós nos está a ouvir, televisão que nos fizemos a ver, filmes e também festas que nos frequenta. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou seja, se tem algum valor ou qualidade, e se há algum louvor, nisso pensai. É que é possível por desfrutar divertimentos de mundo ou divertimentos mundanos e ao mesmo tempo por manter uma amizade sincera e fiel com nosso Deus. E no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 4, ele está falando: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Agora, que princípios ou convicção que a Bíblia está estabelecendo para orientar no comportamento sexual? Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, onde é que está o mandamento de Deus, ele está falando: não adulterarás. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Segundo a Bíblia, casados que devem adulterar, solteiros devem manter puros para cometer imoralidade. Para modo, um comportamento sexual ideal ou correto é aquele sexo que é praticado ou desfrutado para um homem e uma mulher somente. E isso deve acontecer somente dentro de limites de casamento e dentro de respeito para companheiro. Sobre o ponto de vista bíblico, relacionamentos sexuais devem envolver apenas um homem e uma mulher casado diante de Deus e da sociedade. Relações sexuais antes de casamento, mesmo entre pessoas que se estão preparando para casar, isso está fugir de plano de Deus e isso está trazer consequências duras para quem é que está praticando. Segundo a orientação bíblica, isso que deve acontecer antes de casamento. Relações sexuais extraconjugais, ou seja, uma relação sexual fora de casamento, isso também está manchando e está desonrando o leito conjugal e isso está trazendo reprovação divina. Relacionamentos afetivos sexuais, relacionamentos extraconjugais, relacionamentos homossexuais, sexo com animais, orgias, pedofilias, pornografias, masturbação, apoiados para a Bíblia Sagrada. Todo tipo de sexo praticado dentro das listas que nunca vai apresentar está fora de padrão bíblico e Deus quer aceita isso. E às vezes é duro de ouvir e de engolir, mas é isso que é correto perante Deus. Agora, como é que deve ser o comportamento cristão em relação à a autoridade? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Cristãos fiéis a Deus através de séculos atrás, reconhecesse as responsabilidades sociais e as dedicasse às vidas para comprometer com valores e princípios bíblicos e as procura exercer a cidadania de forma responsável para contribuir para o bem-estar da sociedade. Isto significa apoiar a autoridade constituído na autorização, mas que está confronta com a autoridade divina. Que cerimônias que foi instituído através de Jesus Cristo para cristão. E também, o que a cerimônia significa? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para pecado. Lava pés é cerimônia de humildade. Então mostra que nós tudo é igual perante Deus e nós tudo necessita igualmente de mesma graça para a salvação. Pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado para nós. Suco de uva simboliza sangue de Cristo que foi despejado ou derramado para nosso pecado. Para recapitulação do estudo de hoje, no estudo é que cristão deve nutrir-se de fé através de estudo diário de Bíblia e de prática de oração. Também como cristão deve amar nossos irmãos. Também como cristão deve frequentar a igreja, testemunha de Jesus para outras pessoas. E também mulheres cristãs devem vestir com modéstia. Costumes e diversões mundanas São inimizade contra Deus. Também casados que devem adulterar e solteiros devem manter puros. Na Santa Ceia nos celebra a morte de Jesus e lava pés é cerimônia de humildade. Viver em conformidade com o padrão bíblico é que a garantia de vida eterna, mas é fruto de pessoa verdadeiramente convertido. Qual é que é o compromisso de fé? Será que bom aceitar e querer viver de acordo com todos esses princípios cristãos? Você acredita ou não? Verdade é verdade.